Você comece antes da nossa convidada também, explicando o que é o programa Nascer, que você trabalha junto desse programa. Certo, então, Dilei. O programa Nascer, ele é um programa de pré-incubação, né? Onde a pessoa que tem uma ideia de um serviço ou de um produto inovador, ela se inscreve ali somente com a ideia, não precisa ter mais nada, só a ideia e a vontade de empreender, né? E aí, dentro desse programa, a gente vai passar por 2 a 3 meses de mentorias, né? Que tem uma metodologia por trás, e a pessoa vai amadurecer essa ideia, né, para ver se essa ideia pode se transformar num negócio ou não. Porque a gente sabe que muitas vezes o empresário vai lá, lança um produto, começa a vender no mercado, certo? Às vezes dá certo, às vezes não dá, e aí ele gastou um dinheiro em cima. Então o programa Nascer, ele vem para adiantar, digamos assim, fazer a parte anterior a esse lançamento do produto, para ele ter todo esse processo validado, para em vez de ele gastar um dinheiro e saber se vai dar certo ou não, ele valida isso antes para depois investir no negócio. Então a gente tem um cronograma com algumas pautas que vão ser aplicadas dentro do Nascer, né? Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, a definição do problema. Então a pessoa vem com esse problema que ele acha que é um problema da sociedade e valida se isso é um problema da sociedade ou só um problema dele, né? Faz essa definição, valida esse problema, depois a gente faz um estudo cliente ideal para saber qual que é o cliente que ele vai estar vendendo esse produto. Conceitos e construção do MVP. MVP é o menor produto viável. Então, ao final desse processo, o intuito é que ele chegue com um produto que ele consiga desenvolver com um baixo custo para botar esse produto nos primeiros clientes e validar isso, né? Ver se ele vai atender a expectativa, vai solucionar aquele problema, né? Aí também a parte de marketing, vendas, parte de fomento, né? Que hoje em dia esse programa, o programa Nascer, é um programa de fomento, né? A parceria do Sebrae com a FAPESC, que é a CTI, né? O Nascer, ele é voltado para o estado de Santa Catarina. Então, todos os inscritos, eles têm que ter residência em Santa Catarina, né? Com o intuito de fomentar o empreendedorismo, né? Então, além do Nascer, tem outros programas, né? E o programa Nascer, ele é para tirar a ideia do papel e transformar ela num negócio, né? Então, abrir o CNPJ ali, né? E aí depois tem outros programas para auxiliar nessa jornada. Lembrando que esse programa Nascer, ele tem um prazo de inscrição que vai até o final desse mês de junho, se não me faz, deixa eu olhar aqui, dia 30 de junho, pelo site nascer.sc.gov.br, a inscrições, né? A gente vai entrar mais no mérito segunda-feira agora. Segunda-feira agora é o prazo final, né? Bom, agora eu quero ouvir também a nossa convidada, que está aqui com a gente, a Cláudia. Bom dia, Cláudia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Onde é que você entra aí nessa situação toda aí junto ao Centro de Inovação? Como é que é? Inicialmente, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui divulgando um programa que, assim como o Gabriel trouxe, tem uma importância muito grande para a economia do município, para a economia da região e para a economia do estado, né? Então, onde que entra o Centro de Inovação, né? O Centro de Inovação, ele tem uma conotação de promover conexões, né? E essas conexões, elas vêm de 4 atores principais, né? Que são a academia, a sociedade civil, a indústria e também o âmbito geral. Então, o que tem o Centro de Inovação nesse contexto? Ele vai, como o Gabriel disse, o programa Nascer é um programa de pré-incubação e depois a empresa que já criou vida, né, ela pode vir a se incubar. E o Centro de Inovação tem justamente essa possibilidade de auxiliar. Por exemplo, nós estamos agora com o escritório de projetos. Como é que o escritório de projetos pode auxiliar numa empresa, né, que vai passar pelo programa Nascer e depois vai ter a sua identidade, a sua vida própria? Prospectando editais, auxiliando na escrita de projetos, e quando a gente fala isso, é escrever o projeto desde a sua concepção até o final, até a prestação de contas, porque escrever um projeto, prestar contas, a gente sabe que a gente recebe o recurso, mas também tem sempre aquela, às vezes, dificuldade, né, de uma empresa, às vezes as empresas menores não têm aquela estrutura, então o escritório de projetos está aí justamente para auxiliar nesse contexto. Então, respondendo a sua pergunta, o Centro de Inovação está aí para dar suporte para essas empresas, né, que gostaríamos, né, que se consolidassem a partir do programa Nascer, que vem com essa perspectiva de
dar assim esse suporte inicial. É um ambiente seguro o programa Nascer, né? Como o Gabriel já ressaltou, as pessoas estão ali, elas podem experienciar, né? Esse problema é na verdade uma demanda, né? Então, muitas vezes a gente pensa que a comunidade tem uma demanda, mas às vezes essa demanda não é assim tão real. Então, ali é o ambiente, a oportunidade de validar, de testar, porque a morte das empresas, né, nos 5 primeiros anos é sempre é muito alto esse percentual. Então, ali a gente tem o propósito de tentar mitigar, né? Eliminar é difícil porque são muitas variáveis, né, que acabam interferindo no processo de constituição e de vida de uma empresa. Nós estamos falando hoje, eu queria tirar uma dúvida antes de fazer a minha segunda pergunta. A pessoa interessada em participar desse processo, ele tem que chegar... Vou tentar ser mais simplista na pergunta. Mas a pessoa chega somente com a ideia ou já tem que entregar algum tipo de projeto? Ou vocês ajudam na concepção desse projeto, enfim, para validá-lo? E também gostaria de saber se é possível apresentar uma conta de quantas empresas ou quantas ideias, quantos projetos já foram aqui em Brusque, já passaram por todo esse processo dessa incubação, digamos assim. Certo. Então, é uma ótima pergunta, né? A pessoa, ela precisa ter somente a ideia. Tá. A ideia é a vontade de empreender. Ela escreve a ideia ali e todo esse amadurecimento vai ocorrer dentro do programa, né? Então é muito importante isso, que às vezes a pessoa tem aquele receio, né? Ah, mas eu não sei nada, eu não sei... Eu vou ter que apresentar um projeto detalhado, não sei o que não. Não, a pessoa entra ali com a ideia e até o final do programa ela vai conseguir estruturar e fazer a apresentação final lá. E respondendo a pergunta da questão dos inscritos, todo ano vem aumentando a quantidade de inscritos, né? Porque a gente está fazendo uma divulgação mais forte, o pessoal está conhecendo agora também com mais frequência. Então, há um tempo atrás, os primeiros foram em torno de 8, 10 inscritos, aí aumentou para 15, depois foram 28 no antepenúltimo. No ano passado foram 45 para entrar em 30 inscritos, né? E esse ano a gente já passou de 40 inscritos e vai até 30/6 ainda as inscrições, né? Então, todo ano vem crescendo. A turma, ela vai entre 25 a 30 alunos, né? Então, a gente faz um filtro depois, esses inscritos ali, para pegar as ideias que a gente entende que são mais inovadoras, né? Isso é uma comissão ali com a FAPESC, o SEBRAE e a SCTI através dos centros de inovação que fazem essa seleção ali, né? E o processo, esse processo leva quanto tempo, por exemplo, do início da ideia até a apresentação final? Quanto tempo é o teu processo? Certo, a gente está aqui com as datas já corretas aqui. A abertura do programa oficial é 31 de julho, mas essa é uma abertura, uma live online, e inicia realmente a jornada na primeira semana de agosto. Então, agosto, outubro e a primeira semana de novembro, onde finaliza, então, são as apresentações finais regionais, né? Daí são 15 polos, né? Vale que também ressaltar a importância do centro, porque a parceria da SCTI com o SEBRAE e FAPESC, o centro entra nessa jogada que vai ser o programa Nascer, ele vai ocorrer nos centros de inovação. Então, essa é outra parceria, né, que o centro acaba desenvolvendo. E então, vale ressaltar que a final, que eu comentei ali na primeira semana de novembro, ela ocorre na regional. E depois 2 semanas, vai para a estadual. Então, cada vencedor desses polos, são 15 polos, vai para a estadual. E a estadual, então, são 15 apresentações, mas lá é só a apresentação final, não tem mais uma jornada, né? E aí essa apresentação final, os 3 primeiros concorrem a uma subvenção, né? Um valor econômico ali bem considerável, 220 para o primeiro colocado, 150 mil para o segundo e 130 mil para o terceiro colocado. Lembrando que também é uma subvenção, né? Que é um valor para te colocar no teu negócio. Não é uma premiação que eu posso gastar com o que eu quiser, né? A Cláudia colocou, perdão, Gabriel, que a média de vida de 5 anos de uma empresa, né? Já foi menos, né? Já se teve aí uma média de 3 anos. Quem sobrevivesse a 3 anos ia embora, né? Igual casamento, né, Dilei? Diz que quem sobrevive aos primeiros 7 anos, depois é pro resto da vida, né? Quem passa pelo projeto, qual é a chance, obviamente, de aumentar esse tempo de vida? Claro que a gente imagina quem começa um negócio que ele dure para a vida toda, né? Mas se a gente fosse fazer uma avaliação entre quem não passa por um projeto de apoio como esse e quem passa, essa sobrevida aí seria de quanto tempo a mais?
Estatisticamente, o número eu não sei lhe dizer Sim. nesse momento, mas de fato existe essa, digamos assim, essa segurança, e isso a gente consegue ver pelo que nós vimos no próprio estado de Santa Catarina, né? Quantas empresas que surgiram do programa e que foram incubadas e que estão estabelecidas, né? E que acabam tendo esta, digamos assim, esta segurança no sentido de ter este apoio, né? Porque tem um apoio de profissionais que estão ali, que são da área de finanças, que são da área de marketing e que conseguem, então, auxiliar. Então, aliás, a propósito, fizesse uma boa pergunta, eu não sei nem se estatisticamente existe esse número de monitoramento a nível, assim, de uma forma como deveria ser. Isso, curiosamente, dá uma boa pesquisa científica, né? Nós que estamos na academia gostamos de apanhar esses... porque isso, de fato, valida muitas coisas, né? Mas esse ambiente seguro, não resta dúvida, né, de que ele ajuda, sim, as pessoas, enfim, as empresas, né, que estão ali e que podem se valer dessa, digamos assim, é uma segurança, desse alguém pegando na né? sua mão, porque tem mentorias, então tem uma série de possibilidades, né, de ajuda, e até mesmo, como o Gabriel falou aqui, o Programa Nascer é um programa de pré-incubação, mas depois, à medida que as empresas vão escalando, elas vão tendo outras oportunidades, né? Inclusive tem uma pessoa que aqui disse essa semana, o Jones, por acaso, disse: olha, eu estou tentando já faz 5 anos a concorrer a outras etapas. Isso quer dizer o quê? Porque essas outras etapas são concorridas, assim como o Programa Nascer também, e vão dando esse suporte, né? Então, é algo que a gente acredita, né? E a gente sabe que, de fato, isso acaba trazendo uma mais-valia. Sabe que eu gosto muito do empreendedorismo, inclusive fora da comunicação, eu trabalho bastante com empreendedorismo, inclusive em sala de aula, e a gente percebe muitas vezes como as empresas fecham pela falta de conhecimento. Por exemplo, é muito comum você ver, Rodrigo, o sujeito abriu uma padaria ali no bairro, mas pouco tempo já fechou, porque será que não deu movimento? Eu imagino que seja justamente pela falta de conhecimento, não só também de como gerir o negócio. Vocês se deparam muito com isso dentro do programa? Sim, e a pessoa às vezes tem a ideia, né? E só ter uma ideia não é o suficiente. Você precisa entender, ter uma série de dados, enfim, para que o negócio prospere, né? Uma questão importante do programa, desculpa, Gabriel, já interrompi o Gabriel aqui, é que as ideias nascem de várias áreas, Sim. né? Então, por exemplo, eu venho da área de gestão, então nós na gestão, nós aprendemos, né, aquilo que é comum, né? Administração, marketing, recursos humanos, financeiro. Mas alguém que está na medicina, alguém que está na fisioterapia, como é o caso, né? Nós temos um case que, se o Gabriel quiser falar, né? Temos um case que vem da própria fisioterapia, né? Que teve passagem pelo Programa Nascer, lá, quando se tem uma graduação em fisioterapia, não se estuda, a ênfase é, né, nas disciplinas. Mas não na gestão, né? Não na gestão. E essas pessoas têm ideias boas e precisam também empreender e inovar, né? Então, o Programa Nascer e outros programas que têm características, né, que vão dando sequência, vem justamente para auxiliar, né, o empreendedorismo para aquelas pessoas que não têm essa base e que têm boas ideias e que podem trazer, né, novos negócios que vão gerar receita, que vão movimentar a economia, vão gerar empregos, enfim, vão fazer tudo aquilo que nós gostaríamos que sempre tivesse de maneira muito escalada. Estava complementando a pergunta do colega ali, a questão do caso do empreender, essa questão de estatística, de quanto dura, a gente não tem, né? Mas um case interessante, por exemplo, no ano passado teve uma pessoa que escreveu uma ideia lá, ela já empreendia numa outra área, na área de contabilidade, e ela escreveu uma ideia na área de cosméticos, porque ela tinha uma prima dela que trabalhava com cosméticos, aí estava desenvolvendo, já tinham lançado um produto, né? Então ela já sabia essa jornada de empreender, porque ela já empreendia na área de contabilidade. Mas nessa área ali de cosméticos, né, ela estava empreendendo da mesma forma que ela empreendeu na área de contabilidade. Então já tinha lançado o produto e elas estavam indo fazer o lançamento do segundo produto. E nesse meio tempo elas estavam participando do Programa Nascer, né? E aí ela comentou que foi muito interessante porque no meio do lançamento desse produto, antes de lançar, eles começaram a usar essa metodologia para fazer validação.
E aí elas viram que o público-alvo que elas estavam direcionando ali a publicação, o marketing, não era um público certeiro. Então eles, com a metodologia do Nascer, eles alteraram então quem era o público, né? Fazendo um estudo ali, faz um estudo do mercado lá, né? Então o Tan Samson, né? Pega o mercado global, depois vai afunilando para chegar nos clientes aqui mais próximos, depois expandir o mercado, né? Então isso foi muito interessante, porque daí ela disse, ela já empreendia não na área, né? Mas já era empreendedora, estava fazendo esse lançamento e usou essa metodologia para direcionar o marketing dela, né? Então ela conseguiu, digamos assim, economizar recursos, porque ela ia estar fazendo marketing para um público que não era, de repente, o público específico daquele produto, né? Então isso foi muito interessante, porque a gente não tem a estatística, né? Mas muito provavelmente quem passa por um programa Nascer, um programa de incubação, aceleração, tem uma metodologia, um estudo para ser o mais certeiro possível quando for investir em marketing ou em lançamento de produto ou em lançar um novo serviço no mercado, né? Então a gente sabe que isso é muito valia, né? E como foi comentado, um programa totalmente gratuito, né? O mais impressionante é que sempre vai aparecer alguma coisa nova, né? Vocês fazem ideia, assim, que área que pode surgir uma demanda maior ou não existe, assim? Como é que... Não dá para mensurar isso, né? A área, sim. Lógico, se eu perguntasse diferente, qual ideia vai aparecer? Isso aí é uma coisa que... é loucura, daí que cada ideia é mais... louca. Mas assim, normalmente as ideias, elas estão muito atreladas à área de software, né? À área de tecnologia, porque para te lançar um produto de um hardware, né, às vezes é mais complexo do que lançar um software, né? Para quem é da área de software, um programador, por isso que tá tendo desenvolvedor aí tanto em falta, né? Porque tem muitas ideias que às vezes já tem algo no mercado, precisa só montar isso num software ali e lançar, né? Então, ano passado a gente teve ideia de software para a escola, para acompanhamento dos alunos em creches, teve a ideia do cosméticos, teve ideia para moda, teve ideia para logística, transporte, que mais ideia para uma questão de indicação por WhatsApp. Cara, bom, como nós temos uma cidade vocacionada para a área da moda, digamos assim, nós temos uma forte vocação para isso, né? Desde da indústria primária até a final ali, que faz o produto e o sujeito que vende, né? Que coloca no mercado. Então nessa área gira muita ideia. O que a gente consegue perceber é que as ideias normalmente elas surgem de um problema que a pessoa está convivendo no dia a dia. Sim, então sim. Aqui tem mais metalúrgica e moda. Não necessariamente que vai acontecer dessa forma, mas há uma probabilidade maior de surgirem ideias de soluções na área de metalúrgica e moda, porque tem muita gente trabalhando nessa área, né? Então, tô lá num serviço, podia melhorar nessa área aqui. Então, a pessoa vai lá e escreve a ideia. Mas, não necessariamente, né? O que a gente tem de histórico é que, normalmente, as pessoas que escrevem a ideia é de alguma área que ela está atuando, a maioria dos casos, né? Ela atua na área ali de, sei lá, da moda, ela atua na área têxtil, ela atua na tinturaria e ela surge uma ideia dentro do processo que ela está trabalhando. Foi o caso da fisioterapia aí. Isso. Foi o caso de alguém que está na área da fisioterapia e que percebeu uma situação, uma dificuldade, eu preciso de uma ideia para resolver isso. E já trouxe a ideia. Já trouxe a ideia, a professora, vocês podem comentar claro, aqui, professora Leilane ali da Unifeb, um abraço, com a Movision, né? Então ela já está, eu acho que há um bom tempo, acho que ela já deve estar também próxima de uns 4 anos. Ela participou do Nascer já faz uns 2 anos já, né? Então agora ela já lançou o produto, já tá com os primeiros clientes ali, né? E é aquele processo, né? Então, ela passou pela pré-incubação, né? Ela conseguiu um edital ali de fomento, né? Um outro edital que não é o Nascer, né? E aí, para todos esses editais, essas fontes de fomento são para auxiliar a empresa nesse start inicial, né? Ela já está aí rodando, já está com os produtos ali, que na área de... utilizando... realidade virtual, né? Os óculos de realidade virtual, né? Então a ideia dela é de
na área de fisioterapia, né? Então a pessoa acamada lá precisa fazer uma fisioterapia, mas às vezes está lá só num quartinho lá, né? Com uma coisa assim que às vezes não traz tanto engajamento. Certo. Então a ideia é trazer o óculos de realidade virtual. Então a pessoa ela vai fazer a fisioterapia imersiva naquele ambiente, que é um ambiente desenhado para fisioterapia. Então eles fazem um projeto daquele desenho lá, daquele ambiente que a pessoa vai estar inserida, e a pessoa vai lá fazer, sei lá, um exercício de bicicleta, uma movimentação com o braço, imersa dentro do ambiente, às vezes numa praia, às vezes em cima de uma montanha, né? Então isso é interessante, que daí traz o estudo para trazer esse engajamento, né? Que a pessoa, quando ela está mais engajada ali, ela consegue ter uma recuperação melhor também, né? Estrutura física de vocês hoje aqui na cidade. E vou aproveitar para emendar uma pergunta também. Quando o centro de inovação ficar pronto, sabe lá Deus quando, a estrutura migra para o centro de inovação, como é que funciona a estrutura física de vocês hoje? Bem, hoje o centro de inovação está na Unifeb, mas por uma questão de que a Unifeb assumiu a gestão e a manutenção do centro. É possível que até o final do ano, né? Pelo menos as expectativas são de que até o final do ano a estrutura física possa estar finalizada. Com relação a este programa, ele tem data marcada para começar e para terminar, né? Então, pronto. Provavelmente as pessoas que vão... Esse programa vai acontecer ainda na Unifeb, né? Na estrutura da Unifeb. Agora, claro, depois, se houver alguma ideia daqui que vai se materializar em negócio, aí sim vai migrar sim para o centro de inovação. São turmas anuais? Ou vocês... Sim, as edições são anuais. Teve um ano só que lançaram duas turmas no mesmo ano, né? Certo. Foi uma no começo do ano, uma no final, mas normalmente é uma turma por esse período aí de julho, faz abertura para iniciar por agosto, setembro, né? E aí tu comentou ali sobre a estrutura, né? Então, o Nascer, ele é uma parceria, né? Então, o Centro de Inovação, ele cede aquele espaço ali para estar ocorrendo o Nascer, né? Então, como hoje o centro está alocado lá na Unifeb, que é a mantenedora, né? Ocorre lá. A partir do momento, né? A gente já sabe que foi lançado o edital, o Centro de Inovação, ele foi retomar as obras, né? Então, o que tudo indica é para finalizar a construção esse ano, né? A partir do momento que o Centro de Inovação estiver aberto, né? Com a sede física lá, o programa vai ocorrer lá dentro do Centro de Inovação. Muito bem. Pois não, Valdomiro. Então, na verdade, é a curiosidade, né? Porque existe uma máxima que diz que nada se cria, tudo se copia, né? E no campo dos negócios é mais ou menos isso. Não necessariamente precisa ser uma ideia, algo que não exista, né? Você adapta o que já existe ou cria uma nova funcionalidade. Imagino que a maioria das ideias que chega para vocês é nessa linha, né? Sim, nós temos um clássico, né, da inovação, o economista Schumpeter. Sim. E ele diz que toda ideia, ou todo produto, ou todo serviço nasce com data marcada para morrer, né? O que ele quer dizer com isso? Tem o ciclo, né? Então, chega ao ápice e precisa se reinventar, né? E a inovação aqui, ela vem, como tu disseste, não precisa, pode ser copiada, né? Tem a inovação radical e tem a inovação incremental. Então, aqui, o programa Nascer perpassa os dois tipos de inovação, né? Tanto a radical quanto a incremental, né? E a gente sabe, o Gabriel falou ali da questão de tecnologia, né? A área de tecnologia, ela tem um retorno de receita muito significativo. Inclusive tem a Sandbox, uma legislação, e tem até um espaço geográfico delimitado que vai da Unifeb até o Centro de Inovação. Então, as empresas da área de tecnologia que se instalarem ali também vão ter um benefício. Vai ser uma espécie de zona franca, digamos assim. Distrito de inovação. Vai ser uma área, e até o secretário esteve aqui, o Zé Henrique. Okay. Vai ter desconto de PTU, uma coisa assim nessa área. Tem um período ali que a empresa 5 anos, se não me engano, se instalou ali, ela tem um desconto, uma isenção fiscal ali para fomentar a inovação, né? E cabe ressaltar também, por exemplo, como a Cláudia comentou, da ideia tanto a disruptiva como a incremental, né? Hoje, cada dia está ficando mais complicado ter uma ideia nova, né? Exato. Então, vou dar um exemplo ali, por exemplo, do Uber. O Uber é basicamente o mesmo serviço do táxi, né? Só que daí o táxi oferecia isso de uma forma e o Uber inovou na forma como era prestado esse serviço.
Então isso é uma inovação incremental, no caso, né? Que era algo que já existia e foi só feita uma melhoria, né? Disruptiva a gente já sabe que aquela ideia ali, né? Lançaram o primeiro smartphone, isso é uma ideia disruptiva, né? Cada dia é mais difícil hoje em dia uma ideia nesse sentido, né? Mas todas elas cabem dentro do programa Nascer sem problema nenhum. Será que é possível, eu sei que o tempo está estourando, Odilei, mas inventar algo novo de fato hoje em dia? O que poderia que não foi inventado ainda? Será que poderia? Chamado unicórnio. Sei lá, né? Porque realmente, citar o exemplo do Uber, pega os bancos digitais, a mesma coisa, e outras. O Nubank virou um unicórnio, exatamente, né? né? É uma ideia também de algo que já existia, né? Serviço prestado, só prestado de uma forma diferente. De uma forma diferente. Então, o que pode hoje em dia? O que não foi inventado aí numa máquina do tempo, será? Eu não duvido de nada. Eu também não duvido. Não duvido de nada. O problema é o tempo. E aí é que tá. A gente tá falando aqui, alguém já inventou algo lá do outro lado que é a rapidez. Isso é que assusta, sabe? Isso é que assusta, é a rapidez. Algo que você pensa que é inovador ou que está muito atualizado e já vem em seguida algo mais atualizado ainda. Isso causa também desconforto e até problema, né, em algumas coisas. Por exemplo, estava pensando, perguntaste ali de uma ideia nova e fiquei pensando. Alguém deveria inventar como resolver o problema da falta de mão de obra, né? Porque nós temos falta de mão de obra qualificada, não qualificada de todas as formas, né? Não tem, né? E a tecnologia chega e traz mais um problema junto, porque se não tem mão de obra não qualificada, como é que vai aplicar? Que vai atender a qualificada, né? Então, a gente vai crescendo de um lado, mas de outro lado tem a impressão que vamos arranjando problemas e desafios. Por exemplo, para a gente finalizar, vai trazer problema para encaixar a inteligência artificial. Ela cada vez mais avança para uma mega inteligência artificial. É uma coisa assustadora, né? Em pensar, certo? E isso tem que ser aplicado também, tem que estar caminhando junto com essas inovações, ou não tem? Sim, isso é algo que daqui a pouco vai estar inserido, né? Inclusive, nós temos lá, né, no Centro de Inovação, um laboratório, né, de robótica que vem de encontro, né, com essa questão que tu falavas há pouco, né? Que vem justamente com essa proposta também de auxiliar as empresas na questão da automação. Então, quer dizer, como é que pode se ajudar com essa falta de mão de obra, né? Também fazer uso dessa tecnologia, desses recursos, né? Para tentar mitigar essa falta de mão de obra usando a robotização, enfim, coisas nesta abordagem. O laboratório lá, ele é um laboratório de inteligência artificial junto com robótica, né? Com ênfase, com foco, né, em visão computacional. Por exemplo, pegar aqui muito focado na parte metal mecânica, né, e têxtil, que é um forte aqui na região. Por exemplo, a área têxtil lá tens o tecido, a malha passando lá na máquina, então consegue fazer uma aplicação com a câmera ali, né? Fazer o tratamento desses dados de visão computacional e aí tu consegue identificar uma falha lá que o revisor também consegue, a pessoa humana, né? Às vezes umas falhas que ele não consegue visualizar, mas por visão computacional tu consegue, né? Então ela é uma ferramenta, assim como a inteligência artificial, são ferramentas, né? Só como a Cláudia comentou, precisa de pessoas qualificadas para conseguir trabalhar com essa ferramenta. Então, o laboratório ele vem em duas frentes, né? Uma seria auxiliar nesses, a gente chama de POC, que é prova de conceito, né? Para desenvolver a primeira aplicação na empresa, né? E depois dar o subsídio, o auxílio para a empresa poder adquirir os equipamentos. E em outra contrapartida também dar treinamento nessa área, né? Porque como a inteligência artificial é muito nova, ainda não tem muitos treinamentos, tá surgindo agora, porque tá vindo uma força muito grande, então estão surgindo agora treinamentos, então esse laboratório ele vem para essas duas frentes, né? Treinamento das pessoas que na área de inteligência artificial e robótica e também fazer a aplicação nas empresas na área de inteligência artificial e robótica com ênfase na visão computacional, né? Inclusive estamos desenvolvendo o primeiro POC, né? Estamos paquerando para chegar no namoro e consolidar esse primeiro POC utilizando esse laboratório.